Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a infecção urinária. A infecção urinária, que para a gente parece que é uma informação menor, mas são mais de 2 milhões de casos todos os anos no Brasil. E o nosso convidado para conversar sobre isso é o Dr. Ricardo Ferro, que é urologista e especialista em cirurgia robótica. Dr. Ricardo, tudo bem? Olá, tudo bem, Humberto? Dr. Ricardo, 2 milhões de casos, pelo menos, por ano, né, no Brasil. Isso é muita coisa. O senhor, como urologista, deve ter essa vivência dos casos com maior clareza. É muita gente, né? Sim, sem dúvida. A infecção urinária é uma das principais causas de procura às unidades de emergência, né? Ela é extremamente prevalente aí na população, principalmente no sexo feminino, né? A anatomia da mulher favorece muito a ocorrência da infecção urinária e algumas situações, como o tempo mais seco, né? A gente transpira mais e, consequentemente, urina menos, são fatores de risco importantes. Pois é, doutor Ricardo. E quando a gente fala em infecção urinária, às vezes a pessoa liga só com o rim. Ela é uma infecção renal? Na verdade, a imensa maioria das infecções urinárias, elas são conhecidas popularmente como cistite. Cistite é a infecção urinária baixa, que a gente considera como uma infecção não complicada. A infecção renal é um tipo de infecção urinária considerado como de potencial gravidade. É um tipo de infecção que pode se espalhar pelo corpo, né, e se transformar em uma infecção generalizada. Então, a pielonefrite, que é o nome técnico da infecção urinária renal, ela é sempre uma condição bastante importante e grave. Felizmente, a imensa maioria dos casos serão infecções urinárias baixas, não complicadas, conhecidas como cistite. E o doutor Ricardo, quando a pessoa não cuida da infecção, ela vai, vamos dizer assim, subindo pelo aparelho urinário, quer dizer, vai vindo uretra, bexiga, ureter, é esse o caminho? Exatamente. Quase todas as pielonefrites, ou infecções urinárias altas, elas são provenientes de uma infecção urinária que não foi tratada adequadamente, né? Uma cistite que se prolongou. Alguns pacientes têm baixos sintomas, né, e grande tolerância à dor, e isso muitas vezes é uma situação problemática. Então a pessoa sequer reconhece que está com infecção urinária baixa, com cistite, e ela só vai se preocupar quando começa a ter febre, mal-estar, calafrios, perda de apetite, piora do estado geral, que são situações decorrentes já de uma infecção urinária no rim. Quer dizer que ela pode ser assintomática quando ela é uma infecção na parte baixa do sistema urinário, né? Não é a regra, mas alguns pacientes têm isso. A imensa maioria das pessoas que têm infecção urinária, elas passam a ter maior frequência urinária, ardência para urinar, sensação de não esvaziamento completo da bexiga. Isso são sintomas que chamam a atenção para a possibilidade de infecção urinária. E, doutor Ricardo, por exemplo, a urina muda de cheiro, vamos dizer assim? Ou não? Essa é uma queixa comum. É uma queixa comum dos pacientes que estão com infecção urinária. Tanto o aspecto pode se modificar como o cheiro da urina característico ele se modifica também. Isso chama atenção. Certo. E existe mais de um tipo, o senhor falou pielonefrite, ela recebe nomes diferentes à medida em que ela está em estágios diferentes, é isso? Isso. A infecção urinária comum, corriqueira, a cistite, ela é a ascensão de bactérias que vivem no nosso próprio corpo, né, para o interior da bexiga. Então, por que a mulher tem muito mais infecção urinária que um homem, na proporção aí de 10 a 20 casos de mulher para um homem, né? É porque a uretra da mulher ela é curta, ela é reta e ela termina na vagina, que é um ambiente quente, úmido e vizinho do ânus, né? Todas as bactérias do ânus, ou seja, do intestino, elas habitam a flora normal da vagina. E daí a maior ocorrência da infecção urinária. Então é muito mais fácil essa bactéria que ali já vive penetrar para o interior da bexiga e aí sim se instalar e causar infecção urinária. E, doutor Ricardo, a gente está falando, então, basicamente de um cuidado de higiene, né? Não quer dizer que as pessoas não têm higiene, mas às vezes a maneira incorreta de fazer essa higiene pode trazer do ânus para a parte posterior do aparelho reprodutivo feminino, esses agentes que vão comprometer a saúde urinária, né?
Exatamente. Então, a recomendação de utilização do papel higiênico, né, após as necessidades intestinais, é sempre para posterior, né, e nunca de trás para frente, né? Essa é uma situação que precisa ser evitada. Algumas medidas são muito úteis na prevenção da infecção urinária. A principal delas é tomar mais líquido, né? Quando a gente urina mais, do ponto de vista mecânico, você acaba, vamos dizer assim, lavando essas bactérias que estão ali subindo pela uretra. Então, tomar água sempre é uma medida muito importante. Não segurar a vontade de urinar é outra medida muito importante. Pois é. Manter as fezes amolecidas, ou seja, o intestino funcionando regularmente, é uma outra medida bastante importante, porque aumenta a proliferação de bactérias. E a higiene excessiva, ela também não é desejável, porque você modifica a flora normal, natural do aparelho genital feminino. Que é uma flora que contribui para a defesa desse aparelho genital, né? Exatamente, quando elas vivem em harmonia. Então é como se fosse uma guerra em equilíbrio, né? Então esse equilíbrio, essa disputa em equilíbrio funciona muito bem para o nosso corpo, seja no intestino, seja no aparelho genital feminino. Doutor Ricardo, a gente está falando de infecção urinária, parece que só dá em adulto. Criança e bebê também podem ter, né? Isso, essa é uma situação muito importante. As infecções urinárias que ocorrem em idades bem iniciais da vida, elas são extremamente importantes porque, na imensa maioria das vezes, elas decorrem de uma malformação congênita. Então, chama muita atenção uma criança de poucos meses de vida evoluir com infecção urinária, que na maioria das vezes vai ser uma infecção com febre, com mal-estar, com perda de apetite. Isso é sempre importante investigar, porque existem algumas malformações congênitas que predispõem à infecção urinária e, quando corrigidas a tempo, podem preservar a função renal. Pois é, doutor Ricardo, o que o senhor está falando me lembrou, inclusive, uma recomendação de pediatra sobre a higiene de bebê, porque normalmente quando a higiene é masculina, a tendência é o pai, na pressa de trocar a fralda, passar o algodão, ou lencinho, ou papel higiênico na direção do órgão masculino, né? E no caso feminino tem que ser na direção contrária, né? Exatamente. Esse é um cuidado muito interessante na questão de prevenção dessa infecção urinária baixa que a gente chama de cistite. E, doutor Ricardo, tem situações, a gente falou no caso do aumento da proporção muito maior do caso da infecção urinária nas mulheres do que nos homens, e tem um aspecto interessante que é a menopausa, que só acontece com as mulheres. Essa menopausa, ela pode facilitar o surgimento de infecções urinárias? Sim, a qualidade, né, a resistência dos tecidos, ela diminui bastante no aparelho reprodutor feminino quando a mulher se encontra na menopausa. Ela parou de fazer ciclos menstruais. E isso é um fator predisponente para a ocorrência de infecções urinárias. Então, a população na menopausa tem uma incidência maior de infecção urinária. E, doutor Ricardo, a mudança hormonal também, a queda, por exemplo, do estrógeno, ela pode facilitar a permanência dessa infecção? É exatamente a falta, né, de níveis adequados de hormônio que piora a qualidade dos tecidos, a resistência do tecido, então é muito mais fácil ocorrerem microtraumatismos nas próprias atividades sexuais. Então, esses microtraumatismos num tecido não resistente, eles predispõem a uma situação de infecção urinária. Doutor Ricardo, e essa infecção, ela pode surgir a partir da relação sexual? Na verdade, a relação sexual, ela é um facilitador, não um causador. As bactérias, elas são próprias, as bactérias são da própria mulher, no caso, mais frequente, né? Então, a atividade sexual, por ter um trauma na parede da uretra, isso favorece a subida das bactérias que já ali estão. Então, o ato sexual, mesmo protegido, mesmo com o uso de preservativo, ele predispõe à infecção urinária. Muitas mulheres, elas têm a nítida sensação de que a atividade sexual, 2 dias depois de ocorrida, vem um quadro de infecção urinária. Então,
Algumas mulheres chegam a necessitar usar antibiótico antes de ter uma relação sexual. Tamanha é a frequência de infecção urinária após a relação sexual, mas não podemos considerar a infecção urinária como uma doença sexualmente transmissível ou uma infecção sexualmente transmissível, que é o nome mais atual. Tá certo. E doutor Ricardo, por exemplo, a situação de absorventes, eles podem criar um ambiente mais propício para a infecção? Sem dúvida, né? O absorvente é feito de um material sintético que aumenta a temperatura, né? Retém umidade, e isso são fatores que fazem a proliferação bacteriana ser mais aumentada e predispor, sem dúvida nenhuma, à ocorrência de infecção urinária. Tanto é que as mulheres que utilizam por perdas fora do período menstrual, né, ficam utilizando absorventes, elas têm uma frequência maior. Certo, doutor Ricardo. Agora, uma pergunta que eu vejo que as pessoas têm com relação a banheiro público, por exemplo. Eu posso pegar uma infecção urinária usando um banheiro público, usando, no caso, o vaso sanitário? Essa é uma situação bastante excepcional, né? A gente não tem como agente principal das infecções urinárias um agente externo, e sim uma bactéria própria já nossa. Então, esse é um temor muito grande, principalmente das mulheres, né, por uma condição diferente de urinar, de evitar o uso de banheiros públicos, e muitas vezes evitar urinar na hora correta predispõe à infecção urinária muito mais do que a utilização de banheiro público. E, doutor Ricardo, e o que predispõe a pessoa a ter infecção urinária de repetição? As infecções urinárias de repetição são aquelas que ocorrem em um volume maior que 3 a 4 por ano. Sem dúvida nenhuma, condições como os cálculos renais, a baixa ingestão de líquido, alterações na próstata, dificultando a eliminação de urina, e condições outras, né, malformações como tumores, são situações predisponentes. Na imensa maioria dos casos, a gente não encontra um fator único determinante dessa infecção urinária. Para algumas mulheres, a relação sexual é o grande causador, e às vezes a utilização de antibiótico antes de relação sexual ou antibiótico preventivo, né, uma utilização de uma dose 25% da dose padrão de um tratamento, diariamente pode ser necessário para a prevenção da infecção urinária. Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao Dr. Ricardo Ferro, que é urologista especialista em cirurgia robótica e que conversou conosco hoje sobre a infecção urinária. Dr. Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço, sempre com satisfação e sempre à disposição. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa fator de risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.